Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do Evangelho de Marcos. Hoje vamos finalizar a primeira grande parte, que são as ações diretas de Jesus, que vai até o capítulo 3, versículo 35. Depois vamos começar aí os sermões, as parábolas de Jesus. Basicamente, hoje vamos estudar o capítulo 3, versículo 20, até o capítulo 3, versículo 35, do versículo 20 ao versículo 35. Dois episódios aqui são narrados pelo Marcos. O primeiro episódio aí são os escribas, os doutores da lei, acusando Jesus de estar sendo possuído pelo Beelzebu. E o segundo aí, os parentes de Jesus que vão buscá-lo, identificando já nas atitudes de Jesus um comportamento não aceito, uma loucura. Jesus Cristo, depois então de apresentar o vinho novo, uma nova experiência, o seu reino, e bater de frente aí com as estruturas culturais, religiosas do mundo judaico, expulsando demônios no dia de sábado, colhendo espigas no dia de sábado com os seus discípulos, comendo com pecadores, com publicanos, salvando um homem de mão atrofiada no dia de sábado. Então Jesus agora, vamos dizer assim, que o Marcos vai narrar o clímax, o ponto central desse embate de Jesus com o judaísmo. Judaísmo aqui que representa o velho, as velhas instituições. Jesus então está querendo propor novas instituições, é o vinho novo, o seu reino. Basicamente podemos aqui sintetizar essa parte que vamos estudar aqui, dizendo aí que Jesus Cristo ele é identificado pelos parentes, pelos familiares como louco e pelos escribas como endemoniado. Então é assim que Jesus está sendo aí tipificado, vamos dizer aí, na sua época. Pelos parentes como louco, pelos escribas, doutores da lei, como aí um endemoniado. A situação ela é grave, porque esses escribas, esses doutores da lei, eles vêm de Jerusalém para vigiar Jesus, para fiscalizar as práticas de Jesus, o que mostra que a fama de Jesus já chegou em Jerusalém, lugar do poder religioso e também político nesse momento aí, mas basicamente aqui religioso. Então, esses emissários, esses escribas são enviados para a região da Galiléia. Esse é o primeiro ponto importante. Um segundo ponto aqui é observar que uma das missões dos discípulos de Jesus, porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho do discipulado de Jesus, é que uma das tarefas dos discípulos é expulsar os demônios. Então Jesus começa essa tarefa lá no deserto, depois expulsa os demônios na sinagoga, depois nós vamos ver aqui que Jesus ele entra nesse clima final, ele próprio será acusado aí de ser aí um instigador ou possuído pelos demônios. Era muito comum, e vamos começar então essa reflexão a partir dos escribas, depois nós falamos da família de Jesus, era muito comum na antiguidade você acusar aquele que questionava o seu poder de estar munido de poderes demoníacos. Se você começa a ter uma influência sobre o povo, até mesmo exorcistas, você é tido pelo poder como sendo manifestado aí o seu poder a partir dos demônios. Como Jesus incomoda o poder que vem agora de Jerusalém, então para ser desacreditado, Jesus Cristo é chamado aí então daquele que é possuído pelos demônios. A lógica é simples. Se os doutores da lei são representantes de Deus, e se Jesus coloca-se contra esses representantes de Deus, logo Jesus é representante do demônio. Demônio aqui que é tratado pelos judeus, pelos escribas, com dois nomes. O primeiro é Beelzebu, que significa literalmente senhor da morada, porque o corpo humano seria a morada desses demônios. E depois ele é chamado de príncipe dos demônios. Então são as duas formas que Jesus será identificado. Então, ao bater de frente contra o poder religioso que vem de Jerusalém, Jesus é identificado como um demônio que quer lutar contra esse poder de Deus que vem de Jerusalém. Se vivesse hoje e se Jesus batesse de frente ao poder político hoje, ele seria provavelmente, ou muito provavelmente, chamado de comunista, porque estaria batendo de frente com esses poderes. Mas vamos lá. Aqui é a primeira vez dentro do Evangelho de Marcos que Jesus parte direto para o ataque. A primeira situação que Jesus vai colocar é que se Satanás expulsa Satanás, é incoerente. Satanás está se autodestruindo. Esse é o primeiro argumento de Jesus. E o segundo, que é pelos príncipes dos demônios que ele expulsa demônios,
Jesus Cristo vai dar o exemplo da casa. Se uma casa é dividida por demônios, então essa casa cai. Então esse é o argumento de Jesus. Se uma casa ela é dividida, o homem forte vai ser amarrado e vai perder o seu domínio. É interessante aqui a gente fazer uma reflexão. Quem é esse demônio aqui, ou essa reflexão sobre os demônios? No grego, nós temos aqui, e está aparecendo para vocês aí no vídeo, a palavra entó, arconte, tom, daimonium, que aproxima-se então aí do que nós chamamos de principados e poderes. São termos utilizados numa linguagem ou numa literatura apocalíptica. Em outras palavras, nós estamos diante aqui não de um discurso apenas religioso de Jesus, mas de um discurso extremamente político de Jesus. Então, quem são esses demônios que estão aí? E qual é essa casa que está sendo dividida? Basicamente, quando o Marcos usa a palavra os pertences são roubados, ele utiliza a palavra pertences na frente, principalmente quando ele fala de templo. Portanto, nós já temos a identificação da casa. A casa é o templo. Mas e o reino? O reino aqui é o reino davídico, o reino de Davi. Os escribas são representantes do reino de Davi. E esse reino está dividido entre Estado e templo. Então Jesus está dizendo literalmente que o homem forte, o demônio, são os próprios, né? Ou é o próprio escriba, ou são os escribas. Então Jesus está dizendo, e aqui é uma linguagem apocalíptica, nós vemos isso muito lá no lá no Apocalipse principalmente, e também é uma linguagem muito comum no final do século I nas comunidades cristãs, que Jesus se coloca uma espécie de ladrão que entra na casa para ver se as pessoas estão acordadas ou não. Em outras palavras, Jesus está dizendo que para que o demônio seja vencido, ele precisa ser amarrado para que os pertences da casa seja aí restaurado, recuperado. Porque o templo é o lugar de oração, é a casa de oração. Na frente, nós vamos ver Jesus, inclusive, dizendo que o templo, a casa de Deus, que era a casa de oração, foi aí transformada num covil de ladrões. Então, que Jesus, o Marcos está escrevendo literalmente, é que esses escribas são eles os demônios, são eles aqueles que vêm aí justamente a trazer aí uma espécie de escravidão. E que Jesus, ele ao contrário, ele quer colocar fim a essa escravidão. Ele quer colocar fim a essas velhas instituições. Veja aqui que Jesus fala que só existe um pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. É atribuir ao Espírito Santo a opressão, ou atribuir ao demônio aquilo que é libertação. Não é Jesus que é o Satanás. Está dizendo Marcos e Jesus. Não sou eu que sou Satanás. Porque Satanás não pode lutar contra Satanás. Vocês, escribas, que são aí os Satanás, aqueles que dividem templo e Estado, né? Estão dividindo Israel. Vocês estão usando uma lei que explora, que oprime. Então vocês são os demônios. E vocês são um homem forte, que precisam ser amarrados. E que o templo tem que voltar para a mão do povo. Mas não esse templo dessa forma que está lá na frente. Jesus vai dizer, destrua esse templo que eu vou construir um novo templo. Uma nova relação com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então Jesus, ele vai ser esse homem que vai colocar fim a essas instituições velhas. Ele está trazendo novo. Por isso que não pode colocar Jesus, o vinho novo, nas instituições velhas. Judaísmo explode, né, racha, se arrebenta aí o barril. Então é necessário que o cristianismo, essas novas relações de partilha, sejam feitas em cima de novas estruturas sociais. A partilha, a fraternidade, a misericórdia, não mais representado pelo templo, essa instituição que já não tem mais sentido, está dizendo Jesus. Então Jesus vai acabar com as instituições dos escribas e também com essa instituição do reino de Davi. Não é necessário nada disso. É necessário uma nova comunidade que aprenda a partilhar. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. É dizer que a obra de libertação do Espírito Santo é obra de Satanás, é obra dos escribas. Não é. Ela é obra de Jesus Cristo. E esse pecado não é perdoado porque você afasta-se da casa. O outro ponto importante são os parentes de Jesus. O texto de Marcos diz que eles estão fora da casa. A casa aqui é a comunidade. Os discípulos de Jesus estão fora da casa, fora da graça, fora do reino. Por quê? Porque eles não aceitam Jesus Cristo e o que Jesus ensina. Eles preferem que Jesus continue no velho.
no vinho velho, na estrutura velha, que sigam as normas, que sigam as leis antigas, mesmo que elas sejam opressivas, mesmo que elas explorem religiosamente as pessoas. Os parentes de Jesus, então, não aceitam a vocação de Jesus para anunciar o reino. Portanto, se eles estão fora, se eles não querem mais o novo, então eu apresento a minha nova família, a família do discipulado, a família que escuta a palavra. Então, até a família aqui, Jesus vê como vamos dizer, com uma interferência no seu projeto. A família que não é bem vista por Jesus, porque a própria família quer proteger ele, Jesus, e não quer deixar que ele apresente o novo. Então a família de Jesus não é a família mais de sangue. A família de Jesus são todos aqueles que ouvem e aí cumprem, né, a palavra de Deus. É isso aí, um abraço, até o próximo programa, onde nós vamos entrar com as parábolas de Jesus, capítulo 4. Fiquem com Deus.